Salmo 119, do verso 169 a 172, diz assim: Chega a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós queremos, Pai, mais uma vez exaltar a tua majestade. Queremos louvar, ó Deus, o Senhor, por tudo aquilo que tu és. Agradecer a Deus, porque no dia do Senhor, o teu Espírito nos traz a tua presença, a fim de atendermos a tua santa convocação de prestar culto ao teu nome. Agradecemos, ó Deus, porque temos neste momento de culto o privilégio também de ouvir a tua voz que ecoa por meio da pregação da tua palavra. Que o Senhor venha tratar conosco nesta manhã, ó Deus, animando-nos, consolando-nos, exortando-nos para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, nós temos o relato de que certa vez Jesus estava orando, e quando ele terminou a sua oração, um dos seus discípulos se aproximou dele e fez um excelente pedido: ensina-nos a orar. Esse foi o pedido do discípulo, e foi nessa ocasião que Jesus ensinou aquilo que nós conhecemos como a oração do Senhor, ou a oração dominical, ou ainda como a oração do Pai Nosso. Como igreja, nós sabemos que nos é ordenado orar. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar, e para isso é imprescindível olhar para a Escritura e aprender com a Escritura como orar. Na Bíblia nós temos, além da oração ensinada por Jesus, a oração do Senhor, várias orações que foram proferidas por servos de Deus, que podem nos auxiliar na nossa oração, que podem nos ajudar na forma como nós nos apresentamos diante do nosso Deus. E aqui mesmo no Salmo 119, você tem este homem, o salmista, orando ao Senhor. Hoje nós chegamos na última estrofe do Salmo 119. Nessa última estrofe, todos os versos são iniciados pela letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Nesses 8 últimos versículos aqui, você encontra uma série de pedidos, uma série de petições feitas pelo salmista. E nos 4 primeiros versículos, que foram os que foram lidos nesta manhã, é possível aprender sobre como você deve orar. Se é verdade que você deve orar e ter uma vida de oração, aqui você tem algum exemplo de como você deve orar. E o salmista mostra isso, como você deve orar, mostrando nos versículos 169 e 170, que ao orar você precisa pedir conforme a sua necessidade. Eu vou ler de novo os 2 versículos. Chega a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Perceba que no início do versículo 169, a petição é para que o Senhor o ouça. A petição é para que o Senhor escute a voz deste que agora se coloca diante dele em oração. Ele intenta que a sua súplica chegue diante do Senhor. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. E esta palavra que aparece aqui para súplica, ela traz o sentido de clamor de tristeza ou de alegria, a depender do contexto. Em alguns momentos ela vai ser traduzida como um grito ou um clamor de alegria. Em outros momentos ela vai ser traduzida como um grito
ou um clamor de tristeza. Ela descreve exatamente isso, um grito que ressoa muito forte. É assim que o salmista está se apresentando diante do Senhor. E por causa do contexto, você sabe que aqui a palavra se refere a um clamor de tristeza, a um grito de tristeza, diante de todas as situações enfrentadas pelo salmista com os seus inimigos. Ele já orou por diversas vezes nesse salmo, falando que o Senhor o livre, ou pedindo ao Senhor que o livre dos seus inimigos. Essa é a necessidade do momento. Isso é o que este homem precisa neste momento. Então ele grita, ele clama a Deus conforme a sua própria necessidade. No verso 170, você tem outra expressão importante. Ele diz: chegue a ti, Senhor, ou chegue a minha petição à tua presença. E a palavra aqui, minha petição, não diz respeito a qualquer petição, a qualquer pedido. Há um pedido aqui bastante específico. Esse termo traduzido por petição aqui significa uma súplica por misericórdia. E por que este homem está suplicando por misericórdia? Veja, antes de eu falar isso, abra a sua Bíblia em Jeremias, e você vai ver o uso desta palavra pelo profeta no capítulo 36. Jeremias 36, verso de número 7. Para que você entenda o contexto aqui, eu vou ler a partir do verso 5. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Agora repare o 7. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Aqui o Senhor está bastante irado contra o povo, e a orientação de Jeremias é: vá lá, clame ao Senhor, e pode ser que pelas suas humildes súplicas você seja atendido, pois esta é a ideia de petição ali no Salmo 119, quando ele diz: chegue a minha petição. É como se ele estivesse dizendo: chegue diante do Senhor a minha humilde súplica por misericórdia. Ou seja, este homem sabe, ele tem consciência de que se o Senhor o ouvir, Deus não faz porque ele merece isso. Deus faz por misericórdia. Deus faz porque estende sobre ele o seu favor. A oração que nós lemos há pouco no livro do profeta Daniel, uma oração pedindo ao Senhor perdão pelos pecados, segue essa mesma linha. Nós não lançamos as nossas súplicas por causa do nosso merecimento, mas por causa das tuas muitas misericórdias, misericórdias essas que são possíveis a você por causa de Cristo e do sacrifício remidor do Cordeiro de Deus. Porque um dia Cristo tomou sobre si a sua transgressão e morreu por causa do seu pecado. Você agora se apresenta diante do Senhor em humildade, pedindo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Você tem necessidade de diariamente pedir ao Senhor perdão pelas suas faltas e pecados, e precisa fazer em humildade, como este homem faz aqui. Em suas orações, portanto, você deve pedir que suas súplicas e petições sejam escutadas, sejam ouvidas pelo Senhor. Peça isso com fé, confiado no sacrifício de Cristo.
por meio de quem você obtém a misericórdia de Deus. Não faça isso com presunção. Coloque diante dele a sua vida, convicto da sua situação diante dele e da graça bendita do Senhor, que enviou o seu Filho a fim de cravar na cruz do Calvário a sua transgressão, para que você tenha o privilégio de ter livre acesso ao trono da graça de Deus e de poder colocar diante dele a sua necessidade. É por isso que você precisa aprender a orar com a Escritura, a fim de orar segundo ou conforme a sua necessidade. Você precisa lembrar sempre que em meio às suas dificuldades, o Senhor está com os ouvidos abertos ao seu clamor. É por isso que, confiadamente, como este homem, você pode dizer: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Chegue a ti, Senhor, a minha oração. Porque você não caminha sozinho neste mundo. E por maiores que sejam os problemas, as situações que você enfrenta, você tem um grandioso Deus que pode se compadecer da sua vida e que misericordiosamente e graciosamente tem feito isso ao longo de toda a sua caminhada cristã, desde o dia que Ele te resgatou das trevas até este momento. Você pode olhar para trás e com certeza dizer que até aqui o Senhor tem ajudado a você, e isso será a motivação para você continuar na presença de Deus, pois o Deus que te ajudou continua sendo com a sua vida. Mas note algo mais aqui neste texto, porque além de pedir pela misericórdia de Deus, ele demonstra a consciência de que ele tem outra necessidade. A primeira necessidade: eu preciso da tua misericórdia, eu preciso ser ouvido pelo Senhor. Mas a outra necessidade pela qual ele pede ao Senhor, e ela se encontra na parte B do verso 169. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Ele está dizendo: olha, Senhor, chegue a ti a minha súplica e me dê entendimento, me dê discernimento. Mas esse discernimento, ele parte da Escritura. Ele não está em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra fonte. Ele precisa estar bem firmado na palavra de Deus, e é por isso que ele pede isso ao Senhor. E assim você deve se portar em meio aos seus dilemas. Você precisa do entendimento da palavra de Deus, porque é a bendita palavra de Deus que será usada pelo Senhor a fim de sondar o seu coração e de discernir os seus propósitos. Abra a sua Bíblia mais uma vez em Hebreus, capítulo 4. E aqui você tem esta verdade sendo dita aqui de forma bem categórica. Lembre aí do contexto. O contexto do capítulo 4 é o escritor instruindo a igreja a respeito do descanso que você tem no Senhor, descanso esse no qual você entra pela fé no Senhor Jesus Cristo. E aí então, no verso de número 9, ele diz assim: portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, Cristo, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então, depois de falar daquilo que Jesus fez e de como você precisa ter fé naquele que efetuou grande obra e que descansou desta obra, a semelhança do que Deus fez no sétimo dia por ocasião da criação, ele então diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Você precisa caminhar nesse mundo, ele está dizendo aqui, seguindo o exemplo de Cristo, não o exemplo do povo que transgrediu e que foi desobediente diante do Senhor. E como é que você faz isso? E como é que você vive uma vida de santidade? Avaliando a sua vida por meio da Escritura. É por isso que ele continua dizendo: porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja o que o escritor de Hebreus está dizendo: Deus tem diante de si tudo aquilo que há no seu coração. Deus sabe, Deus conhece as suas intenções, Deus conhece as suas motivações. Você não conhece, mas Deus dá a conhecer a você quando você abre a Escritura e a palavra sonda o seu coração, revelando os pensamentos e propósitos que há no coração. Daí você entender o pedido do salmista: dá-me entendimento segundo a tua palavra. As circunstâncias que você enfrenta, os dilemas pelos quais você passa, serão usados pelo Senhor para deixar o seu coração exposto. Por meio da palavra, você vai então verificar se a forma como o seu coração está reagindo às circunstâncias é piedosa ou é ímpia. É nesse sentido que Hebreus está dizendo: ela revela os pensamentos e os propósitos do coração, ela mostra a você por que você está agindo da forma como você age em meio aos seus problemas. Então, por meio da palavra de Deus, você entende aquilo que é caro para você, você toma consciência daquilo que controla o seu coração, que é tão importante, que tem levado você muitas vezes a pecar. Você vai discernir o seu pecado por meio da Escritura. Daí a necessidade de pedir ao Senhor: Senhor, me dê entendimento da palavra, para que por meio da palavra o meu coração seja discernido, os pensamentos e os propósitos do meu coração sejam entendidos por mim. A palavra é um instrumento de Deus para esquadrinhar o seu coração. Então peça ao Senhor diariamente que faça você compreender e aplicar a palavra à sua vida, que faça você entender aquilo que o Senhor tem revelado e que só vai ser discernido por meio da atuação do Espírito Santo. Por isso você precisa pedir. Essa é uma necessidade diária. E a importância desse discernimento é vista também no verso 170, na parte B, porque na parte A do versículo ele disse assim: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra, ou conforme a tua palavra. Ele tem uma necessidade, essa necessidade já está colocada no Salmo em muitos momentos. Ele quer ser livrado dos inimigos, e ele pede entendimento da palavra. Agora ele faz petição, pautado naquilo que o Senhor diz na Escritura: livra-me segundo o que o Senhor tem estabelecido na palavra. E é importante você entender isso nas suas petições, porque se você ora pautado nas promessas de Deus, naquilo que Ele prometeu, você pode aguardar que Ele responda a sua petição. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes você irá pedir que Ele livre a sua vida e Ele não vai livrar, segundo a palavra dEle, porque na palavra dEle, Ele diz a você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e muitas vezes as circunstâncias adversas serão um instrumento de Deus para santificar a sua vida. Você vai pedir que Ele livre e Ele não vai livrar. A semelhança de Paulo, que diz ter pedido por 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne que tanto o incomodava, e Deus diz então que não faria. Você lembra a reação de Paulo?
de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando estou fraco, ou quando sou fraco, então é que sou forte. A ideia então de Paulo ali é que aquela circunstância tão incômoda, tão adversa, seria usada por Deus na vida dele, para arrancar do coração dele toda a soberba que ele sabia que poderia desenvolver, porque ele diz isso naquele contexto. Não há problema em você pedir que o Senhor livre você das suas dificuldades, mas você faz isso conforme as promessas de Deus, pautado na palavra de Deus, confiado naquilo que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida. E isso é nada mais, nada menos do que orar em nome de Jesus. Às vezes nós achamos que em nome de Jesus é uma expressão mágica. A gente coloca essa expressão no final de qualquer petição e pronto, Deus vai atender. Eu ouvi uma vez alguém ensinando isso, que a oração é um cheque em branco assinado por Jesus. Você preenche ali do jeito que você quiser, e como está assinado por Jesus, Deus tem que pagar. Não tem nada disso não. Isso é uma besteira sem tamanho. Até porque se Deus te desse um cheque em branco, por causa da inclinação pecaminosa do seu coração, você pediria contra a vontade dele. Como é que Deus vai pagar um cheque desse? Pedir em nome de Jesus significa pedir conforme a vontade de Jesus. E é por isso que você precisa do discernimento da Escritura, a fim de pedir em conformidade com a palavra de Jesus. E todas as vezes que você pedir em conformidade com a palavra de Jesus, você será atendido. Aprenda a depender de Deus, e aprenda a vontade de Jesus que está revelada na Escritura. Quando você tem discernimento bíblico, você não ora por coisas que Deus disse para você não fazer. Tem muito crente tentando a Deus, desde o aluno que não estuda e que ora: Senhor, me ajude na minha prova de amanhã. Isso é tentar a Deus. Até aquele que é crente, que começa um relacionamento com um ímpio e diz: ô Senhor, abençoa a minha união. Passando por aquele que nos seus negócios faz um monte de falcatrua e diz para Deus abençoar o seu negócio. Tudo isso é tentar a Deus em oração. Você não pode pedir aquilo que Deus proibiu, e é por isso que você precisa de discernimento. É por isso que este pedido do salmista é tão importante. Dá-me entendimento segundo a tua palavra, e livra-me segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem prometido. Então, ao orar, você precisa pedir conforme a sua necessidade. Mas há mais uma lição nos dois últimos versículos, 171 e 172. Ao orar, você deve louvar a Deus em gratidão. Diz assim: profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Quando Paulo, no Novo Testamento, escreve aos Filipenses, ele diz àqueles irmãos que não andassem ansiosos de coisa alguma, mas que em vez de andarem ansiosos, eles deveriam fazer conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo lá no Novo Testamento, que quando você coloca o seu pedido diante de Deus, você já coloca grato, porque você sabe que Deus ouve o seu povo, e que Ele responde segundo a sua boa vontade. Pois veja, é exatamente isso que o salmista está fazendo aqui. Bem antes da recomendação de Paulo, atente de novo para o 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Volta lá no verso 169, olha o pedido.
Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. No 169 ele pediu entendimento. No 171 ele já está louvando a Deus porque Deus o ensina. Ele está pedindo a Deus já grato, porque ele sabe que está fazendo um pedido conforme a palavra de Deus. Por que você sabe disso? Porque Tiago diz isso. Se alguém necessita de entendimento ou de sabedoria, peça a Deus. A todos ele dá liberalmente. Você pode ter certeza que ao pedir sabedoria, Deus não vai negar a você. Sabedoria que vem da palavra. E este homem, pautado nisso, nesta verdade, ou nesta convicção, já que Tiago ainda não escreveu quando ele está orando, mas pautado na mesma convicção, ele está orando ao Senhor por discernimento e já agradecendo a Deus, porque Deus dá discernimento. Porque Deus faz isso na vida do seu povo, por isso ele louva o Senhor, e a razão apresentada é exatamente essa: o Senhor me ensina os teus decretos. Este homem está convicto, e você precisa, quando orar diante de Deus, quando colocar sua súplica diante de Deus, estar convicto de quem é o seu Deus, a fim de louvar por aquilo que você ainda nem recebeu. Eu gosto muito de ver um exemplo disso. Se você voltar aí algumas páginas no livro dos Salmos, você vai ver uma oração de Davi, no Salmo de número 13. E essa oração é bastante interessante para que você perceba este princípio que o salmista está colocando lá. Porque no começo do Salmo 13, Davi é só reclamação. Davi é só lamento. Por 4 vezes: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Até quando, Senhor, estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele está lamentando a sua situação, a sua sorte. E então ele clama a Deus: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Verso 5: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este homem está reclamando, ele está em meio a um monte de problema, um turbilhão de problema. Eu canto ao Senhor, porque o Senhor está me fazendo bem. O coração que está lamentando tanto, que está com tristeza no coração a cada dia, do verso 2, está regozijado no verso 5, e Davi ainda está orando. Não passou um tempão, Davi já recebeu a bênção, e agora ele está agradecendo a Deus. Não, Davi está colocando em oração toda a sua ansiedade, toda a sua súplica diante de Deus, pela oração, com ações de graça. É o que esse homem está fazendo no Salmo 119. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. O conhecimento de Deus por meio do entendimento da palavra deve gerar na sua vida gratidão e louvor. O seu coração precisa estar continuamente grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. O conhecimento de Deus precisa levar você à humildade, precisa levar você de joelhos aos pés da cruz de Jesus Cristo. Mas infelizmente tem muita gente buscando o conhecimento de Deus e ficando ensoberbecido com isso. Tem muito crente que acha que não precisa nem aprender mais nada, porque já chegou num nível tão alto que ele não tem mais o que aprender. Certa vez, uma pessoa entrou no meu gabinete pedindo exclusão da igreja. Até aí, tudo tranquilo, né? Se a pessoa quiser excluir, pedir exclusão, não tem problema. É pior para ela
mas qualquer um pode pedir exclusão da igreja. O problema foi a forma como a pessoa fez isso. Você sentou na minha frente e disse: pastor, eu já rodei tudo quanto é igreja, e onde eu vou eu não consigo aprender mais nada. Aqui com o senhor, às vezes eu aprendo uma coisinha. Eu não sei se aquilo era para eu ficar lisonjeado ou para eu lamentar mais ainda a situação da pessoa. Então, pastor, eu estou fora. Eu quero a minha exclusão. Um coração cheio de soberba. Como é que alguém que tem consciência do seu pecado e da sua pequenez pode dizer que já aprendeu tudo o que tinha para aprender, que não há nada que ele possa aprender com quem quer que seja? E para nossa vergonha, Deus nos faz aprender com pessoas muito menos capacitadas do que nós, muito mais simples do que nós, para mostrar que a glória e o poder são dele e não de homem algum. É por isso que você pede humildemente conhecimento, e isso te leva ainda mais humildade diante do Senhor. Isso não pode te levar à soberba, porque uma atitude como a que eu descrevi, além de soberba, revela que aquilo que foi pretensamente aprendido não está sendo praticado. De fato, pode até haver conhecimento aqui, intelectual, mas não há prática de piedade. Quando você ora a Deus, você precisa louvar a Deus em gratidão, e conhecer a Deus vai levar você para perto dele e da igreja, não para longe. Se o conhecimento de Deus está fazendo você se afastar da igreja, você está aprendendo errado. Há um monte de chamado aí desigrejado, distante da igreja. A gente não precisa de igreja, a gente não precisa da comunhão dos irmãos, a gente não precisa do ensino dos líderes. Mas já sabemos, pessoas assim não aprenderam, ou aprenderam intelectualmente apenas. Isso não se transformou em prática na vida. Então louve ao Senhor por aquilo que Ele tem dado a conhecer a você por meio da palavra, e tenha um coração grato e humilde, que sabe que depende dEle para viver nessa piedade e nessa santidade que é requerida por Ele mesmo. Veja que o louvor continua no verso 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Ele agora está celebrando, louvando a própria lei do Senhor. A palavra aqui tem o sentido também de falar ou de proclamar, como se ele estivesse dizendo: a minha língua proclamará e falará da tua lei. Mas ao proclamar e falar, ele faz isso em celebração, em louvor ao nome do Senhor. E este louvor e esta proclamação se darão pelo entendimento de que todos os mandamentos do Senhor são justiça. E aqui mais uma vez ele identifica a lei do Senhor com o próprio Senhor. O Senhor é justo e os seus mandamentos são a própria justiça. O Senhor é verdadeiro e os seus mandamentos são a própria verdade. Ele já disse isso aqui no Salmo. É por isso então que ele está celebrando a lei do Senhor. Você já viu aquele pessoal que diz que crentes idolatram a Bíblia, em vez de idolatrar e de amar Jesus? A pergunta deveria ser outra: se você ama Jesus, como é que você não ama a Bíblia? Se você louva Jesus, como é que você não celebra a palavra dele? Se você diz amar a Jesus, como é que você não se detém conhecendo a Ele? Isso não é idolatrar a Bíblia, é entender que aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo, Ele deu por meio da Escritura. Não há outro lugar para se conhecer a Deus, não há outra fonte onde aprendamos do nosso benfeitor e de toda a obra do nosso benfeitor.
É por isso que precisa ter muito cuidado com aquele pessoal que quer evangelizar e levar as pessoas ao conhecimento de Deus, usando as evidências que você vê na criação, porque alguém pode, pela evidência, chegar à conclusão de que de fato existe um Deus, mas isso não basta. A verdade de que esse Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, está aqui, não é proclamada pela criação. Ainda que os céus proclamem a glória de Deus, ainda que o firmamento anuncie as obras de suas mãos, é a Escritura que conta a história da redenção. E é por isso que este homem celebra a lei do Senhor, porque a lei do Senhor está identificada com o próprio Senhor. Quando ele louva a Deus pela justiça dos mandamentos, ele está louvando o justo e santo Deus. É por isso que quando você pede conforme a vontade de Deus revelada na palavra, e entende que aquilo que Deus fará na sua vida é algo justo, você louva Ele, você se prostra diante da sua vontade. Essa consciência da justiça de Deus é essencial quando você se coloca diante dele em súplica. Porque se você não tiver o senso da justiça de Deus, se você não tiver a convicção no seu coração de que Deus é justo, quando você pedir e não receber conforme o que você pediu, você vai ficar irado, você vai ficar insatisfeito. Mas quando você pedir e Deus responder de forma diferente daquilo que você pediu, você vai louvar a sua bondade, por entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. O justo Deus não fará nada que seja ruim e prejudicial aos seus filhos, porque Ele ama os seus filhos, porque Ele está comprometido em formar nos seus filhos o caráter do seu unigênito, o caráter daquele que é o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Essa é a obra de Deus na sua vida, formar em você o caráter do seu irmão mais velho. E é interessante esse negócio de irmão, porque você vê irmãos mais novos se mirando muitas vezes nos irmãos mais velhos. Eles querem imitar, eles querem fazer o que o irmão mais velho fez. Nós somos feitos assim, isso faz parte da nossa natureza, nós imitamos, porque nós fomos criados para imitar a Deus, para imitar a Jesus Cristo. Daí Paulo dizia que era um imitador de Jesus Cristo. O grande problema é que a queda nos deu modelos caídos para imitar, e aí nós imitamos o que é mal, e aí nós imitamos muitas vezes o que é perverso. E é fácil, viu? Aprender o que é mal, aprender o que é errado, imitar o que é errado, é daqui para ali, a ponto da Bíblia dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você ficar o tempo todo com pessoas de má conversação, daqui a pouco você está imitando, os seus bons costumes estarão corrompidos, porque você é um imitador. Então, se você tiver a consciência de que Deus é justo, de que Deus é bom, e de que aquilo que Ele faz na sua vida é para que você seja semelhante a Cristo e imite a Cristo, você sempre louvará a sua glória, ainda que Ele não responda segundo o que você deseja. O louvor vai continuar nos seus lábios, porque diferente daqueles que estão longe do Senhor, o seu coração estará grato. E diferente de você mesmo, o Senhor sabe o que é bom para você. O Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. Aquele que é verdadeiramente justo fará todas as coisas por esta perspectiva. Então celebre ao Senhor por sua justiça. E assim, mesmo em momentos adversos, você não vai se sentir injustiçado, mas vai lembrar que o Senhor tem propósitos, até mesmo
nas suas adversidades. A oração do salmista ensina como é que você deve orar. Você precisa pedir conforme a sua necessidade, e por meio da palavra, você avalia o seu coração e pode ter consciência se aquilo que você está pedindo é realmente a sua necessidade. É a palavra de Deus que te guia nisso. E ao fazer isso, ao colocar diante do Senhor o seu clamor conforme a sua necessidade, o Senhor está atento à sua voz. Por isso então, ao orar, louve a Deus em gratidão. Lembre-se que você pode se colocar diante de Deus e Ele ouvirá a sua voz por causa de Cristo, o Filho amado. Então louve a Deus pela obra redentora de Jesus, razão de você poder se apresentar diante dele, porque sem Cristo você sequer seria ouvido por Deus. Sem Cristo você poderia falar, pedir, clamar, e isso não chegaria diante do trono de Deus. Mas o seu clamor chega por causa do bendito Redentor que dá a você livre acesso ao Pai, diante de quem você pode abrir o seu coração. Você louva ainda mais a Deus. Você louva mais a Deus porque o Espírito de Jesus ajuda você nas suas petições, como Paulo vai afirmar em Romanos. O Espírito nos ajuda ou nos auxilia, porque nós não sabemos orar como convém. Ainda que tenhamos exemplo da oração do Senhor, que Ele ensinou a nós, da própria oração que Jesus fez, a oração sacerdotal, de várias orações dos servos de Deus, nós temos tantos exemplos e ainda vamos orar errado. E o Espírito Santo irá corrigir a sua oração. Essa é a garantia de Paulo. Razão de Deus ouvir a sua oração, quando o Espírito intercede por aquilo que você pediu, segundo a vontade de Deus, porque é assim que o Espírito Santo faz. Lembre-se de que todas as coisas irão cooperar para o seu bem, e isso então quer dizer que você pode, por meio de Cristo, colocar a sua oração diante do Senhor, contar com o auxílio daquele que o ajuda nas orações inconvenientes, descansar no justo Deus que vai responder conforme a sua boa vontade. Ore sempre a Deus com louvor e ações de graças, colocando a sua ansiedade diante do trono da graça do Senhor, que certamente ouvirá a sua voz.